Retrospectiva 2023. 9 horas e 21 minutos, estamos de volta com o Estação Especial de sábado e, claro, nossa retrospectiva 2023 nesse sabadão. Pedro Valdez. Isso, Max, a gente está de volta aqui para falar. O Rodolfo já falou um pouquinho sobre o novo mandato do Helder, meio que uma continuidade. Agora, no governo federal, as mudanças foram muitas, né, Rômulo Pinheiro? Logo no primeiro momento, já na troca de governo, o presidente Lula, presidente eleito na época, já anunciava muitas mudanças e agora, nos primeiros momentos do mandato dele, né, ainda em janeiro, ele teve que enfrentar o 8 de janeiro, da qual ele clamou, depois dos atentados em Brasília, por uma união nacional e foi correspondido. Qual que foi a importância dessa data, principalmente dessas mudanças no governo federal? Não se esperava ao ponto de haver o que aconteceu lá em janeiro, mas já se pronunciava algumas coisas bem complicadas para isso do governo do presidente Lula. Nós vimos então, a partir da eleição em outubro, novembro, aliás, movimentos em quartéis, movimentos de adorar pneu na rua, né? A gente aí fomentando até contato com ET, com celular pra cima. Parece piada, mas é verdade. Não, né? Parece piada, né? Mas assim, a gente tá relatando um fato. E o fato é que as pessoas, e foi uma votação muito apertada, claro, né? A gente sabe como aconteceu, mas já se pronunciava, até mesmo em Brasília, uma manifestação anterior à chegada do presidente Lula no poder. Nós tivemos a tentativa de atentado lá no aeroporto da cidade. 25 Nós tivemos de dezembro. Um empresário aqui do Pará, inclusive. Pois é. Até ele tá preso, se não me engano, até hoje tá preso. Tá preso. E nós tivemos também aquele ataque ao prédio da Polícia Federal em Brasília, em dezembro ainda. Sim, quando o Lula recebeu o diploma, não Isso, na diplomação do presidente de ataque, então a Polícia Federal, a delegacia de polícia até próxima de onde eu moro lá em Brasília. Então, já se pronunciava ali um início muito complicado com relação aos descontentes com a eleição do presidente. Mas nada ao ponto de chegar ao que aconteceu. Então, a gente até brinca que são aqueles momentos que você se recorda até o que estava fazendo, como 11 de setembro. Você lembra o que estava fazendo? Eu lembro, eu estava em tal lugar naquela hora, né? E eu me recordo, eu estava lá numa cidade próxima, não estava nem em Brasília, eu estava. E aí, liguei a televisão e comecei a ver aquela confusão toda lá acontecendo, mas a princípio você imaginava aqueles descontentes, já se havia lá na cidade, por exemplo, antes de eu viajar, uma movimentação nos quartéis, no setor militar urbano lá na cidade, bastante considerável. Então tomaram praticamente todo o setor militar urbano, fizeram lá as manifestações, e ali foi tolerado pelo Exército, a gente sabe que foi tolerado. E quando começou a caminhada até a esplanada dos ministérios, fica em torno da distrição militar urbana, não fica nem a 2 quilômetros, é bem pertinho, né, da esplanada. As autoridades naquele momento já sabiam que ia haver uma manifestação grande, mas em nenhum momento se preocuparam em garantir um mínimo de segurança à região. Pois que aconteceu o que a gente sabe que aconteceu. E no primeiro momento foi aquela correria muito grande, porque até chegou-se a comentar da prisão do governador do DF, ele foi afastado, enfim, a gente também conhece essa história toda, mas o que é mais importante é saber como que o novo governo ia lidar com essa massa de descontentes que, de certa forma, repercutia uma parte do eleitorado que não foi favorável à sua eleição. E aí, nesse sentido, o STF teve uma grande participação porque começou a fazer os procedimentos de apuração do que aconteceu e as penas foram muito rápidas, ou seja, houve uma apuração de certa forma bem célere e, para quem se surpreendeu, foram penas a partir de 17 anos de prisão. E nós tivemos, inclusive o professor Rodolfo esteve em Brasília, lá conosco, aí foi em outubro, se não me engano, né, professor? Novembro. Nós visitamos o Supremo Tribunal Federal e lá, eu até mostrei para ele, tem uma área destinada à memória desses eventos. Então tem lá a Constituição queimada, vasos caríssimos, relógios, ou seja, patrimônio público que é irrecuperável. E as pessoas acham, Max e Pedro, que isso é muito pouco, mas na verdade, dano ao patrimônio público é uma coisa grave. Inclusive, a legislação prevê altas penas para quem comete esse tipo de situação. Agora, é claro, o presidente Lula,
teve que, nesse primeiro mandato, nesse início, lidar com essa pressão muito grande que vinha das ruas. Eram pessoas que, de certa forma, tinham uma certa influência, um pouco no aspecto político, e tentou-se, nesse início, voltar àquele presidencialismo de coalizão que existia no governo dele, mas que foi meio perdido aí nos últimos 4 anos antes da sua retomada. E aí, lógico, tem que negociar com o Centrão. E para negociar com o Centrão, a gente já sabe muito bem como é que funciona essa questão política. E antes que alguém diga que nos últimos 4 anos não houve essa negociação, muito pelo contrário. Houve bastante, só que aí é uma diferença básica. Aí o professor vai até conversar a respeito comigo sobre isso depois. É que houve um protagonismo muito grande do legislativo nesses últimos 4 anos. Virou um semi-presidencialismo, né? Praticamente o Lira era meio que um presidente de fato, né? E o Bolsonaro era mais um chefe de Estado, né? Mais ou menos. A tal do orçamento secreto. As emendas do relator, né? Então, não é que por questão boa, o ex-presidente Bolsonaro não negociou com o Centrão. Não, que ele não podia mesmo negociar. Havia ali um legislativo muito forte, que se perdeu. Ou seja, no final do governo, nós tivemos a emenda que alterou essa questão das emendas parlamentares, e isso voltou a tentar-se como fazia-se antes. Ou seja, um governo com a participação dos partidos políticos, que é como sempre foi. E aí, nessa tentativa de retomada dessa governabilidade, aí você tem que ceder espaço, né, verdade, para esses partidos políticos. Então, esse ano está sendo uma tentativa de retomada desse modelo de coalizão que, por muitos anos, existiu no Brasil. Claro que nós temos aspectos positivos e negativos. Os aspectos positivos, por um lado mais pragmático, a gente pode ver, então, a aprovação da reforma tributária, flexibilização do teto de gastos. Então, você tem aí aspectos políticos de avanço. Agora, é claro, não também sem fazer a crítica dessa cessão a cargos políticos, a questões, a benesses que os próprios partidos que são de esquerda em geral, que apoiaram o governo, não fizeram uma avaliação muito positiva. No primeiro momento teve que trocar já nesse ano, fazer uma reforma, né, ministerial, e aí inclusive, onde entrou o Celso Sabino. Já ia comentar isso, Pedro. Um bolsonarista declarado, inclusive, né? Houve a troca no turismo, que era a Daniela Carneiro. Daniela do Vaguinho. Daniela do Vaguinho ali. Vaguinho, lembrando, né, que é o prefeito de Belfort Roxo. Foi importante naquele apoio ali no segundo turno, né, porque o Rio de Janeiro é um reduto bolsonarista muito forte, um reduto mais à direita, né, então a diminuição da derrota no Rio de Janeiro foi importante para a vitória geral do Lula. Então foi a primeira... Ele cresceu muito na cidade do Rio, exatamente, né? E naquela região metropolitana de Belfort Roxo faz parte. Exatamente. As outras mudanças que houve mais lá para frente, né, Rômulo, foi a troca da Ana Moser, né, que é historicamente uma atleta de alto rendimento, pelo Fufuca. E o Silvio Costa Filho, que substituiu o... Não recordo agora. Eu acho que ele foi para a parte do Márcio França. Era o ministro dos Esportes, e o Márcio França ganhou um novo ministério, que é o da microempresa. Exatamente, exatamente. Foram as mudanças mais substanciais, mas houve muitas pressões aí, né, o tempo todo aí. Agora o Lula, ele conduz, né, Rômulo? Ele conduz essa questão da esplanada, né? Óbvio que ele tem feito concessões, o Centrão está de olho na saúde, está de olho em outras partes com orçamento grande. Está de olho até na minha casa, lá, se você deixar. Eu vi lá da torre de TV em Brasília, eu vi onde fica a mansão do Rômulo. Muito próximo da mansão do presidente da Câmara. Se deixar, eles levam, viu? Você não brinca, não, viu? Quase foi invadido no dia 8 de janeiro, porque foi confundido com um Palácio de Estado. Mas, de fato, assim, eu acho que essa ideia do presidencialismo de coalizão, né, Rômulo, ela é um conceito importante do Sérgio Abrantes, né, o colunista, né, ele desenvolveu esse conceito ainda no século passado e ele vai sendo remodelado. Só que aí há uma diferença muito grande da habilidade política do Lula em relação ao Bolsonaro, né? Com certeza. E também tem uma outra questão, professor, que hoje o executivo ele não tem mais aquela força que tinha nos governos anteriores do próprio presidente Lula, né? Então você tem hoje um equilíbrio mais forte e o próprio legislativo com uma pauta própria, ou seja, com uma pauta que resgata os seus interesses e um pouco mais equilibrado com relação ao executivo. Então, no passado, as demandas passavam pelos ministérios. E aí, a partir dos ministérios, é que se levava ao legislativo para tentar passar a aprovação dos projetos de lei. Hoje já é uma questão diferente, há uma
forma de negociar também diferente, e isso implica na necessidade de reavaliar esses acordos políticos que foram feitos na época da eleição. Isso desagrada até a base do próprio governo. Então nós temos hoje, inclusive, a gente do próprio governo votando contra os interesses do governo. Como você vê que antigamente não era isso, não era muito verificável. Então você tem aí o próprio governador da Bahia, Jacques Wagner, votando contra um projeto do governo, e isso gerou um debate muito grande lá no Congresso, mas isso é apenas um reflexo da mudança desse espectro político no governo atual. Você não tem mais. E é essa a dificuldade principal que o presidente vem tendo, ou seja, compreender a situação atual com um pouco diferente das anteriores. Tu te lembras do Governador do estado com o governo federal, Rômulo, isso a gente não pode negar. E os dois estão em evidência, tivemos agora a última COP, os dois marcando presença, Helder também dividindo esse protagonismo. Quando eu falo dividir protagonismo, não é em relação somente à COP, mas em relação ao cenário nacional, em relação às entrevistas. O Helder concedendo entrevistas praticamente a todos os canais a nível nacional, e esse protagonismo levando um pouco mais o nome do Pará. Digamos que eu acho que a Amazônia nunca esteve tão presente como agora no cenário nacional e cenário internacional. Pois é, Max, nós tivemos então aí essa parceria mencionada, ela já foi firmada, as bases foram firmadas durante a pandemia, porque ficou muito claro, e aqui há uma perspectiva política muito importante que o governador se atentou à época de incentivar a questão das vacinas na pandemia, ser um crítico ferrenho das políticas nacionais do último governo. E isso acabou fomentando esse diálogo maior com o governo atual. É bom lembrar que o estado do Pará, pelo menos as notícias que a gente via lá de Brasília, é que passava por uma crise de saúde muito grande, não tanto quanto o estado vizinho aqui do Amazonas, mas também passava por uma crise como o Brasil inteiro passou. Então o governador atual foi muito perspicaz ao fomentar essas políticas de incentivo à população a ficar em casa, a tomar as vacinas, e investiu na compra de equipamentos para promover a saúde pública aqui no estado. Então isso lá fora, para nós aqui moramos lá fora, ficou muito patente essa quebra de visão com a política nacional, a política do momento, que a gente sabe muito bem como é que estava sendo conduzida, ou não conduzida, melhor dizendo. Então essas bases de conversa foram estabelecidas desde antes. Houve uma intensificação muito grande na campanha agora do presidente, do governador atual, com essa parceria, afirmação dessa parceria com o governo federal. Claro, não sem antes mencionar a participação dos próprios parentes, até mesmo do governador, na composição do governo atual. Agora, isso, até pela questão da eloquência que nós comentamos aqui do governador, pela questão da defesa das políticas públicas que eram mais vinculadas ao governo atual do que o anterior, houve sim essa projeção. Então, lá em Brasília se cogita ou se comenta, e a gente sabe que política tem muito disso também, né? É aquilo que se percebe, aquilo que se vê, né? Que o governador Helder Barbalho está pavimentando um contorno nacional, pavimentando um caminho, talvez. Existe uma possibilidade de ele ser convidado a ser o vice numa eventual candidatura Lula em 2025. A gente sabe que em política tem muito disso. Você, para lançar um nome desse, não é o professor Rodolfo Rômulo da manhã já vai ser candidato a vice, talvez isso não é assim que funciona. Para lançar essa possibilidade em política, já tem que ter um caminho pavimentado. Para lançar um nome, é lógico que nós tivemos aí pessoas que surgiram do nada e conseguiram estabelecer. O próprio governador do DF atualmente, lá, ele foi assim, ele não era uma pessoa comentada, entrou com tudo, Ibanez Rocha, e conseguiu uma boa, mas isso são situações excepcionais. Para chegar a um momento desse, tem que ter uma pavimentação, uma conversa, uma exposição, e a gente tem visto isso lá, ou seja, a aprovação muito alta dele aqui no governo foi também o que chamou a atenção lá. E uma experiência política também, né? Porque a gente teve outros governadores outsider, né? O Rodolfo sabe até falar melhor sobre isso. Dória, mas que na hora... O Wilson Lima, do Amazonas, era apresentador de TV. O Wilson Lima, é verdade. Inclusive ele é paraense, né? Verdade. Torcedor do Paysandu. Aí né? Sim. Então, temos dois governadores torcedores do Paysandu. Você ganhou, aí começou, realmente. O do Pará é torcedor do Remo. É do torcedor do Remo. É torcedor do Remo. Mas dá pra mudar. Dá bom. Dá, ele pode mudar. A primeira dama né?
Primeira-dama Enfim. Só pegando esse gancho, Pedro, desculpa te cortar, só para lembrar e corroborar o caso, por exemplo, do Nicolas Ferreira, que antes de ser deputado federal foi o vereador o mais eleito, né, de Minas Gerais. Foi. O André Fernandes, que é de extrema-direita também, Ceará. foi deputado estadual, mais votado, veio da internet, os dois vieram da internet e hoje ele é deputado federal. Então, para você ver o boom, né, como é que são as teve coisas. um boom, né? Mas na questão do governo do estado, de certa forma, o Dória enfrentou dificuldade, era um cara que não era da política. O Witzel do lá, Rio de Janeiro, Wilson Wilson lá, Witzel, era um foi juiz lá. um impeachment, que é uma coisa extremamente rara. O próprio Wilson Lima, né, teve ali um problema com a pandemia, que ele não soube fazer um contorno, teve uma CPI no Amazonas, teve uma CPI federal, da qual ele foi muito implicado, mas conseguiu se reeleger de certa forma. O que demonstra que o jogo político é muito complicado, né? Para quem é de fora, ganhar a eleição é uma tarefa que às vezes é até mais fácil do que o próprio governo, né? Ah, com certeza. E a gente comenta muito isso, porque esses acordos firmados, antes de entrar no governo, eles são muito cobrados logo após. E aí manter essa estrutura não é fácil, porque você tem as demandas inicialmente de partidos que apoiaram, sustentaram o governo, mas ele precisa atender a essas demandas que não foram inicialmente apoiadas para tentar uma governabilidade. E aí fica nesse sapateado aí. Eu vou atender a quem esteve comigo do início, mas eu preciso atender também aqueles que podem me dar um suporte para as votações que eu vou precisar no governo, no Poder Executivo, para o meu mandato. Com certeza. Isso é política, né? Isso é política. Isso é Agora, política. Intervalo agora, só no Repórter CBN. Então tá, eu acho que a gente pode colocar um caldo aqui, já um pouco nesse assunto que a gente estava falando, algumas pautas que foram importantes no Supremo Tribunal Federal. E na parte política também, como o marco temporal, que houve uma votação no Supremo, depois houve uma votação no Legislativo e se encaminha para um imbróglio ali complicado de resolver. O que vale mais, né? A emenda ou a decisão do Supremo anterior, a emenda? Explica pra gente o que é o marco temporal, Rômulo, e por que isso interfere tanto no cotidiano da Amazônia? Isso é uma demanda que nós comentamos no decorrer desse ano, a retrospectiva está exatamente para isso. Nós fizemos várias conversas aqui nas quartas-feiras sobre o marco temporal e sempre naquele impasse. Nós temos, então, o poder legislativo e o poder judiciário. Lógico, o poder executivo também participa, mas há um imbróglio muito grande. Por quê? Porque, na verdade, a gente precisa entender melhor essa questão da demarcação de terras indígenas, uma vez que grandes interesses, e aí é claro, o professor Rodolfo pode até comentar daqui a pouco também, locais e nacionais, sobre essas áreas. Algumas pessoas comentam na questão do carbono também, muito importante. Crédito de carbono, os créditos de carbono, muita gente interessada em adquirir terras para fazer a compensação com os créditos de carbono. Há uma pressão imobiliária muito grande nesses setores. Então, há um lobby lá em Brasília também muito grande com relação a isso, de empresas internacionais. Então, isso reflete muito nos humores dos políticos para decidir aquilo que vai ser demarcado ou não como área indígena. Nós tivemos a questão da Raposa Serra do Sol lá no passado como um importante marco para saber como é que ia ser feita essa questão. E aí, onde está o imbróglio? É porque nós tivemos um histórico muito ruim, na época da ditadura militar, de expulsão de comunidades indígenas dessas áreas que tradicionalmente ocupavam. Aí o professor também vai lembrar a questão da ocupação na Amazônia, transamazônica, investimento na Amazônia, e isso foram desalojando as comunidades indígenas da região com base na mesma violência. E a ideia, na tentativa de criar uma segurança jurídica, é de encontrar uma data a partir da qual, do momento anterior àquela data, era possível demarcar áreas de pessoas que estavam na região, e a partir daquela outra data não era mais possível. Ou seja, vamos então, políticas, vamos criar uma data, ou seja, estabelecer um momento, um marco, para saber se pessoas que estavam naquela região até aquela data terão direito a uma eventual demarcação, e pessoas que ocupavam depois daquela data já não terão mais direito. E essa data foi a promulgação da Constituição em 88. Então a ideia é, se aquela comunidade ocupava a região até aquela data, ela terá direito a uma demarcação de terras. Quem não ocupava ou não puder provar que ocupava até aquela data não terá direito. E o grande problema é esse, Pedro, é que muitas comunidades foram realocadas, foram expulsas daquela região antes daquela data,
e não podem provar que ocupavam tradicionalmente aquela área. E aí não terão direito, com base no marco temporal, a ter uma demarcação sobre terras em que sempre ocuparam tradicionalmente. E aí nós voltamos à questão do lobby. Então, o Congresso, muito focado em estabelecer esse período, essa data, o Supremo já disse que não existe essa possibilidade, ou seja, cada caso tem que ser analisado de acordo com as suas peculiaridades. Não se pode estabelecer uma data inicial, até porque tem essa questão da expulsão das comunidades indígenas daquela região. Então, e aí o Supremo já disse que esse marco temporal não existe, e o Congresso já votou uma emenda dizendo que existe esse marco. E aí nós vamos voltar à questão da discussão entre os poderes, porque mesmo criando essa emenda, já tem partidos que vão levar ao Supremo, e o Supremo vai falar que essa emenda é inconstitucional, porque já teve um julgamento anterior. Então esse imbróglio ainda vai demorar, porque Um vai e volta danado, hein? vai ser um vai e volta danado. Para quem estudou direito sabe que isso é do jogo político, é também do contexto democrático, da divisão de poderes, e essa equiparação entre análise daquilo que um poder decide vai ser um outro que vai analisar. Isso é natural do jogo democrático. Freios e contrapesos. A política dos freios e contrapesos. Check and balance, né? Check and balance, exatamente. E isso é natural do contexto democrático, mas nesse meio tempo nós temos esse imbróglio para resolver e que não terá a gente tem uma previsão de julgamento, a primeira pauta do Supremo agora em 2024, mas diante da discussão, provavelmente só lá para o final do ano, talvez o Supremo vá falar alguma coisa a respeito novamente do marco temporal. Pois essa questão da ditadura, né? Como ela agiu nos territórios indígenas, ainda vivemos reflexos importantes da ditadura militar, principalmente aqui na nossa região, como esse período fez mal, né, para o Brasil. Olha só, em 2023 ainda causando problema, né, Marcos? Temos resquícios ainda da ditadura militar, né? E, inclusive, Max, eu até sofri uma ameaça, porque ainda existem pessoas que falam que não é ditadura, é Revolução de 64. Se você falar ditadura, eu quase fui ameaçado de prisão no prédio da Polícia Federal, porque eu falei por alto era ditadura, então não, era Revolução de 64. Ixi, Como esse ideário ainda é forte, essa perspectiva histórica de pelo menos, e aqui a opinião daqui que está falando, mas a revelação de fatos claramente que são, sim, ditatoriais no passado. Não, foi um período de descrição. É meio que consenso. Né? Então, a gente entende que há um consenso, mas para muita gente não existe essa questão ainda. Né? E é muito espantoso verificar que as pessoas não conseguem visualizar uma situação do passado tão... Inclusive, ano que vem, né, serão 60 anos do golpe, né, de 64. E aí há também um movimento, inclusive aqui no estado, para revisitar algumas memórias, recontar essa história de uma maneira mais aberta. Dia 31 de E não março, celebrar, né? Só para... Não celebrar, para colocar luz em episódios criminosos, né, cometidos pelo Estado brasileiro. O pior é que tem gente que comemora essa data. Mas você pode esperar... também pela contra-revolução, né? Que também houve ali alguns excessos também de quem lutava na época, mas não era o poder do Estado, né? A gente tem que sempre ressaltar. Houve ali um aniquilamento da guerrilha, né? Principalmente, a gente teve guerrilha aqui no Pará, né? Mas houve ali enfim, foi dizimado e o governo conseguiu ficar por 21 anos. Então, isso gera reflexo até hoje. Bora fazer o seguinte, já são 9h58, daqui a pouco a gente vai fazer mais um bloco com eles. Pô, raiva de conversar, né? Rômulo, seguinte, tivemos também a cassação de Dallagnol. E, inclusive, a sua base o deixou lá. Ele reclamou muito, né, por estar solitário nessa questão. Cassação, provável cassação de Moro, tá? Quase eu antecipo alguma coisa aqui. E a inelegibilidade de Bolsonaro. Além também de nomeação de novos ministros como Zanin e Dino. Polêmica no ar e, claro, a gente repercute um pouco do que foi esse 2023. Claro, Max. E isso tem muita importância porque isso mostra um padrão de como é que o judiciário eleitoral vai se comportar nos próximos anos. Então, você via até o último governo um alinhamento muito grande e era até impensável, dada a conjuntura política, que expoentes da Lava Jato fossem responsabilizados pelos seus atos. E nós vimos
dados abusos que aconteceram, né? Por exemplo, no caso de Dallagnol, ficou muito claro, ele foi caçado pela ficha limpa, lei da ficha limpa que ele ajudou lá a implementar no passado e muito criticado por ter questão da operação spoofing. A gente também lembra os famosos dados da Vaza Jato, que começaram a implodir o castelo da Lava Jato naquele momento. E, claro, no mundo jurídico, a gente sabe que há uma aversão muito grande a esses conchavos quando descobertos. E aqui vai uma crítica velada, muito embora não tão velada assim, mas quando se descobre essas questões envolvendo combinações de julgamentos, quando se descobre essa questão aí de talvez direcionamento de julgamento, isso pega muito mal nas cortes judiciárias, Max. Isso refletiu muito naquilo que aconteceu e o que talvez vá acontecer com esses expoentes da Lava Jato. Então, Dallagnol foi cassado, e aí antes que se diga que era uma questão meramente política, há uma questão de fato, ou seja, ele tomou condenações na esfera da sua atuação como promotor, e isso refletiu na sua candidatura para deputado e, claro, foi cassado devidamente. Sérgio Moro é um outro aspecto importante. Já se fala que é um ex-senador em atividade, né? Um morto-vivo lá pelo Senado. É assim que ele vem sendo tratado. Por quê? Porque já há uma perspectiva no TRE do Paraná para caçá-lo. Nós tivemos aí o parecer do MP eleitoral lá do Paraná recomendando a cassação. Dificilmente ele vai escapar. Qual é a situação? É o tal do abuso do poder econômico. Ele foi eleito, ele foi candidato, aliás, ou pré-candidato, com uma estrutura de governo federal, com verbas de governo federal, ou seja, há um valor diferente para cada cargo, e ele usou essa estrutura e na última hora desistiu, entre aspas, e foi tentar se candidatar por São Paulo, não deu certo, e tentou lá o Paraná, onde ele conseguiu. Então, o abuso do poder econômico está no uso dessas verbas para uma candidatura em nível federal, quando ele, na verdade, foi num cargo lá do Poder Legislativo. Então, o TRE do Paraná vai provavelmente sair até o primeiro semestre de 2024, provavelmente cassando, e ainda que não casse, o TSE já tem um histórico, inclusive até a juíza Selma, chamada Moro de Saias, foi cassada. Juíza Selma era Moro de Saias. E hoje parece que ele vai virar a juíza Selma de Saias, de calças, né? Porque deve ter o mesmo destino da juíza Selma. A tendência é que ele perca o mandato. Já no TRE do Paraná. Aí caçaria a chapa, aí teria uma nova eleição. Uma nova eleição de suplente, porque o suplente também foi cassado em conjunto. Então teria uma nova eleição lá no Paraná. Só para senador. Só para senador. E aí, claro, já movimenta a política local de lá. Gleisi Hoffmann, Michele Bolsonaro. Álvaro Dias também, que foi o padrinho político do Moro, que levou a rasteira do Moro depois. PL né? e o PT estavam juntos, né? A ação é PL e PT, ou seja, os Por dois... diferentes motivos, mas... Por diferentes motivos, Quem mas... diria, hein? Mirando... Inimigos a par, amigos, inimigos. Porque foi essa... ocasião, né? O início do fim do Moro foi exatamente esse, porque ele estava alinhado ali com o governo Bolsonaro e saiu atirando para tudo quanto é jeito contra o governo. Então ele ganhou inimizade, claro, dos partidos de esquerda, que sempre foi, e ganhou inimizade dos bolsonaristas quando saiu daí atirando para tudo quanto é lado. Então o castelo ruiu a partir daí. Hoje, muito provavelmente, ele já no TRE do Paraná ele já vai cair. Agora, claro, ele vai recorrer ao TSE, mas também não tem fundamento no TSE. A tendência é que ele já vá por aí mesmo. E, claro, o governo Bolsonaro já era uma situação esperada, dadas as últimas circunstâncias do final do governo. Essa cassação, essa inelegibilidade dele já era também cantada em prosa e verso até antes de terminar o cargo, e isso aí foi uma questão meramente protocolar. E tem a ver também com a composição política do Supremo nesses últimos tempos. Inclusive, o governo Bolsonaro dizia, inclusive, professor Rodolfo, que era muito importante que ele se reelegesse exatamente para manter o Supremo ali à sua disposição, porque ele indicou 5-6, né? Que ele falava, 5-6. E aí, com a perda, nós já tivemos duas indicações do governo Lula, né? Zanin e Dino. Mas, e aí volta aquela conversa no início, o Pedro, que a gente estava tendo da coalizão, porque a indicação do PGR foi de Paulo Gonet, que foi muito celebrada por elementos da direita. Uhum. Né? A presidente Gleisi Hoffmann, inclusive, reclamou bastante da indicação de Gonet, que é ligado a um conservadorismo maior, já falou que é contra aborto, que é contra a política de cotas, inclusive.
né? Que é uma marca, né, do PT. Que é uma marca do PT, né, dos partidos de esquerda. Mas e aí a gente retoma aquela conversa inicial. É importante para o governo federal consolidar essas bases também no Poder Judiciário. Nós vimos aí nos últimos anos como o Judiciário alavancou um poder aí, ou seja, se projetou mais ativamente, claro, e tem críticas de ativismo judicial, a gente sabe, entende isso, mas o Poder Judiciário assumiu um vácuo de poder, né? A gente falamos sempre isso aqui, não existe esse vácuo. Quando alguém abre essa possibilidade, alguém vai lá e ocupa o vácuo do poder e o Supremo tem tido proeminência nesses caracteres políticos nos últimos anos. A indicação de Dino e Zanin puxa um pouco mais, é claro, a gente sabe também que isso não é garantia de que eles vão votar sempre com o governo, ou pelo menos de acordo com o presidente Lula. O presidente foi negado habeas corpus por ministros que ele indicou no passado, o próprio Lula na época do passado. Então, a gente sabe como é que funciona. Agora, o que é importante ressaltar é que os ministros que o ex-presidente Bolsonaro indicou durante esses últimos tempos ainda mantêm essa lealdade aos pensamentos políticos do ex-presidente, por incrível que pareça. Mas, o Mendonça e o Cássio, né? A tendência é que isso vá diminuindo no meio do... E o Zanin batendo uma bola com ele. O Zanin já... O Mendonça é esse, o terrivelmente evangélico? O terrivelmente evangélico. Né? Foi uma ministro indicação da da então primeira-dama Michele Bolsonaro. Bolsonaro. Gente, o papo tá ótimo.